Aí chega isso, cara, é uma sensação muito ruim, assim, uma sensação muito ruim, é uma mácula, né? Quando você gosta muito de uma obra, você descobre que o autor, a autora é uma pessoa abominável, né? Uma pessoa É, detestável, né? Claro que todo mundo tem defeito, mas até algumas pessoas têm esses defeitos que as tornam monstros, né? isso E aí o não é New nem Gamer defeito, isso é crime, né? O que ele é cometeu, crime, ele é criminoso, né? e aí torna um monstro, assim. É muito ruim saber que você gostou de uma coisa feita por um monstro, né? E aí o que você faz com isso agora? O que a gente faz com isso? A gente renega toda a obra dele? Separa a Joga obra do autor? Eu fora. não acredito que dá para separar a arte do artista, eu não acredito nisso. Eu acho que a arte é sempre feita por uma pessoa, e essa pessoa tem ali, né, todos os seus temas, suas subjetividades para transformar aquilo em arte. Então eu não Sim. consigo distanciar a arte do artista, mas também eu não consigo apagar as boas lembranças que eu tive com Sandman, por exemplo, que eu tive com os Deuses Americanos, que eu tive com os Filhos de Anansi, sabe? Com a série de TV e tal. A gente fez resenha aqui da adaptação do Sandman, né? É difícil pra Aham. caramba, choca, né? Isso não. O New Game, infelizmente, não é um caso único, né? Tem trocentos exemplos disso na mídia, na cultura, né? A gente tem aí autora transfóbica, tem autores racistas, tem diretores pedófilos, tem um monte de atrocidade acontecendo, né? Choca muito saber que essas pessoas estão fazendo essas grandes atrocidades, cometendo esses crimes, às vezes com aval ali de organizações, com dinheiro e tal, né? É muito pesado tudo isso. Deixa chateado, assim. Eu tô desnorteado desde que eu li essa matéria, Drago. É uma coisa que não é de agora, né? Ele, de acordo com a matéria, é algo que ele, tirando por um caso na década de 80, pelo que eu me lembro, falando de cabeça aqui, que eu nem quero abrir a matéria de novo, mas tirando por um caso nos anos 80, de um beijo forçado que ele parece deu numa fã, uma coisa assim, Foi em todas. 86, né? Começa em 86 e vai até os anos 2000, né? Mas aí parece que as acusações de agora que ele tá sofrendo é dos 40 anos pra cá. E ele já tá com mais de 60, ou seja, é algo que ele faz há mais de 20 anos, cara. Há Sim, mais de 20 ele é um anos. predador sistemático, atuante há muitos anos, né? Então, ou seja, enquanto a gente tava lendo as obras dele, curtindo e tal, ele tava cometendo esse tipo de atrocidade aí, velho. É isso que choca muita gente, né? Fica nessa mesma dúvida que você pontuou. O que fazer com esse sentimento que a gente tem pelas obras do cara? Olha, eu não sei vocês, mano, mas do meu caso, eu não consigo separar. Não tem como. Não tem Também como. não. Depois do que eu li da matéria lá, enquanto eu lia, dava vontade de jogar fora tudo que eu tenho dele aqui. Tem coisa que eu vou jogar fora. Mas Sandman, por exemplo, eu nem consigo, mano. Eu gosto tanto de Sandman que eu não. Talvez um dia eu jogue fora, mas no momento eu não consigo. Mas Sim. eu entendo totalmente o cara que fala assim: não, tem que acabar com essas obras tudo tal. Eu entendo a pessoa que quer se desfazer de tudo, ao mesmo tempo que eu também entendo quem tem tanto carinho pela obra que não consegue. Fala assim: não, eu não consigo, eu não vou me desfazer disso porque eu gosto muito, fez parte da minha formação, né? Uhum. Pra citar um caso que pra mim bate mais, vamos supor Dragon Ball. Se viesse à tona alguma coisa do Toriyama, cara, como é que fica? Alguma coisa do Roberto Gomes Bolanes, no meu caso, que eu cresci vendo Chaves, como é que ficaria pra mim? Ia ser terrível, né? Sandman ainda é parte da minha formação de leitor. Não tanto Muito. quanto o Dragon Ball e o exemplo que eu dei aqui de Chaves. Mas ainda é. Por isso que eu não consigo me desfazer de Sandman. Mas eu acho que os demais livros que eu tenho aqui dele, cara, eu não quero nem ver o nome dele na lombada mais Eu, da minha eu coleção. honestamente, eu discordo de vocês dois. Eu acho uma grande É. besteira se desfazer das obras. Por Essa quê? é uma posição. Eu acho que são duas coisas. Ele cometeu um crime, ele tem que ser preso e ponto final, e pagar pelo crime dele. Sim. E esse é um assunto de justiça, saca? O É. cara é um criminoso deplorável e asqueroso e ponto final, saca? Em relação às obras, cara, a obra tá aí. Eu acho que o Daniel tem um ponto quando ele fala que tem algo de subjetividade ou de uma coisa embutida na obra, pode até ter, como pode não ter também. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Bobo não, né? Mas um exemplo que eu acho que faz sentido. Quando o Michael Jackson sofreu as acusações dele, e foram duas acusações, que ele Uhum. acabou fazendo processo, acordos extrajudiciais para encerrar os processos, e posteriormente, quando veio aquele, já após a morte dele, quando veio aquele documentário Living Neverland, que é um escândalo, que você tem trocentas crianças, hoje adultos, falando sobre os abusos que sofreram e tal. Tudo bem, ele não estava mais aqui para se defender e tudo, mas o meu ponto é, eu nunca deixei de escutar Michael Jackson, saca? A obra ficou lá,
Se ele tivesse vivo e tivesse sido comprovado, ele seria preso, como deveria ter sido, e pagar pelos crimes dele. Sandman, por exemplo, particularmente Sandman, e talvez Deuses Americanos e algumas outras coisas, tal, eu não vou renegar essa obra, porque essa obra fez parte da minha formação como leitor. É isso, cara, é foda. Eu não consigo renegar. E só concluído, e outros caras que cometeram crimes atrozes num passado mais longínquo, hoje em dia esses caras são endeusados em museus, saca? E esses caras cometeram crimes atrozes. E aí o que a gente faz? A gente tira as obras deles que estão nos museus, a gente esquece. Eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que daqui para frente ele realmente tem que perder todo e qualquer privilégio e nunca ter mais nada publicado, até para nunca mais receber um royalty novo de alguma coisa que ele venha a fazer. E ele tem Só com o que ele já tem publicado, ele vai seguir milionário por muito tempo. Ele tem muita grana. Ele tem Sabe o que eu acho ali? Já é milionário, né? Mas essas coisas têm que ser levadas muito a sério, e eu espero que a justiça britânica leve a sério, porque, por exemplo, nós tivemos acusações seríssimas contra um político norte-americano que fez coisas parecidas, não foi nesse nível de grave que o Neil Gaiman, pelo menos, não sei se foi, né? Mas que a justiça norte-americana não tomou conhecimento, e o cara voltou a ser presidente agora, com trocentas acusações de violência, de abusos, de não sei o que lá contra ele. Então, como é que faz? Isso daí tem que ser levado muito a sério. São casos de justiça, cara. Eu acho tem algumas coisas aí. Essa coisa de desfazer da obra, eu acho que é totalmente pessoal. A pessoa pode se sentir ofendida por qualquer razão e querer se desfazer das obras, isso não tem problema nenhum. Claro que é pessoal. Eu disse que esse é o meu posicionamento. Você não vai se desfazer, mas poxa vida, normal, né? Eu entendo quem queira se desfazer, mas também entendo quem não queira. Esse é o lance. Plenamente, exatamente. Eu acho que vai muito da pessoa, assim. Eu já me desfiz de quadrinho, sei lá, que eu conheci o autor pessoalmente, achei um babaca, cheguei aqui e falei, puta, cara chato, por que eu tô ganhando essa merda aqui? Agora, nesse nível, né, é totalmente justificável a pessoa falar, puta, eu quero esquecer, que saco, ou vou jogar fora minha coleção de Sandman porque o Neil Gaiman é um puta do escroto. Perfeitamente aceitável. Mas também é perfeitamente aceitável do seu caso. Fala, pô, é super importante pra mim, eu gostei muito dela e vai continuar aqui na minha estante. Só que é muito difícil, às vezes, revisitar algumas obras depois de você saber dessas informações, né? Eu fico pensando em reler aquela história da Calliope, agora que a gente sabe que o Neil Gaiman é praticamente aquele autor que ele representa lá, sabe? A matéria até pontua isso na Vulture, né? Você começa a enxergar essas obras com outro olhar, assim, né? E isso, de novo, a subjetividade daí, não no caso do artista, a subjetividade do leitor, do telespectador, de quem quer que seja que está consumindo aquela obra de arte. E a obra de arte, você falou dos museus e tal, tem muita obra exposta em museu feita por pessoas horríveis. A arte é feita por pessoas. Algumas artes são feitas por pessoas horríveis. E tem boa arte feita por pessoas deploráveis, detestáveis, monstruosas, né? Isso é inegável, acontece, sempre aconteceu. Recentemente, Danielzinho, eu vi uma entrevista com o James Hetfield, o vocalista do Metallica, né? Que o James Hetfield, ele é um cara quase de extrema direita, né? Um cara que, em várias instâncias, ele é bastante babaca, é aquele cara que é caçador, sai matando leão, sai matando urso, enfim, ele tem muitas, dentro das temporadas de caça e tal, só que lá, mas que é babaca pra caralho. Então, a gente sabe que ele tem esse lado, mas o que perguntaram para ele? Pô, você é um cara aí totalmente republicano e tal, por que você não apoiou ninguém nas eleições? Você nunca apoia ninguém, na verdade, né? E, por incrível que pareça, ele falou uma coisa que tem lógica. Ele falou assim, porque eu não apoio ninguém, porque são pessoas. E eu vou lá e apoio um candidato, e na hora que esse candidato assume, esse cara faz uma coisa que eu não gosto, como é que fica a minha cara de tacho de ter apoiado ele? Né? Porque, na verdade, estava sofrendo uma pressão para ele dar um apoio direto ao Trump na época das eleições, e ele não fez isso como é de praxe. Alguns artistas não se envolvem com política, né? Por que eu estou citando com a frase dele? Porque tem essa frase dele, porque tem aquela famosa máxima de não conheça os seus ídolos, né? Sim. Porque quem faz música, quem faz filme, quem faz livro, quem faz política, são pessoas. E não são gurus iluminados à prova de falhas. São pessoas falhas e muitas vezes essas pessoas são criminosas. Sim, é importante não idolatrar, né? A gente idolatra muita coisa, só que
as pessoas podem ser horrorosas, né? Podem cometer deslizes, podem cometer crimes, né? E hoje, o Danielzinho, indo além, a gente... Não no sentido de poder e dever, né? No sentido de que pode vir a acontecer, né? Não me entenda mal. Hoje, a gente vive o culto à celebridade, que é muito mais forte do que jamais foi em toda a história da humanidade. Você não está tão interessado na capacitação daquele cara enquanto profissional, mas você está mais interessado no fato dele ser ou dela ser uma celebridade. Uhum. Hoje em dia as pessoas são celebridades sem ter capacitação nenhuma, elas são, porque elas sabem lidar com mídia social, porque elas sabem lidar com o algoritmo, porque elas gravam elas no dia a dia delas, enfim. Hoje em dia nem mais a obra você está preocupado, então a pessoa podia ser um gênio musical, mas ser um puta de um maluco, podia ser um gênio do cinema, mas podia ser um puta de um maluco, né? Mas se você não tem o culto à celebridade, a obra está mais dissociada disso. Sim. Só que hoje em dia parece que o culto superou a própria obra, saca?